Gênesis 28 será o texto de base da nossa mensagem nesta noite. Farei a leitura de todo o capítulo, peço a você que acompanhe silenciosamente a leitura que farei de Gênesis 28 e receba com fé. Esta é a palavra do Senhor, a palavra da qual nós precisamos para viver de maneira agradável a Deus neste mundo mau. Diz assim o texto sagrado: Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e à sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã-Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão seu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou convosco e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus.
e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Vamos orar, nos preparando para ouvir a exposição da palavra do Senhor. Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez em tua casa, mais uma vez diante da tua bendita palavra. Senhor, a tua palavra mesmo nos diz que nós vivemos dela. Não vivemos de pão, mas vivemos de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Na verdade, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. E a nossa oração nesta noite, neste lugar, é que o Senhor nos dê esta graça por meio do teu bendito Espírito Santo. Que tu tomes em tuas mãos o nosso coração neste momento e que tu os inclines para a tua vontade, de modo que sejamos estimulados a viver para a tua glória, a amar-te, a desejar-te mais do que todas as coisas, como aquele que é o nosso Deus. Fala ao teu povo nesta noite, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última mensagem que preguei, nesta série que estou pregando na família de Isaac, nós vimos que a família de Isaac era uma família que se acostumou a uma dinâmica de pecado. Quando as coisas não aconteciam da maneira como eles gostariam, eles simplesmente davam um jeito. Isaac e Esaú davam um jeito mais assertivo. Rebeca e Jacó, um jeito mais dissimulado. Mas o fato é que esta tendência, esta dinâmica pecaminosa de manipular as circunstâncias para que elas se dirijam à sua vontade pessoal, havia se estabelecido na família de Isaac. Mas nós não vimos apenas isso. Nós vimos também que o pecado da família de Isaac não frustraria os planos de Deus. Por uma razão muito simples. As promessas que Deus havia feito como Deus da aliança não estavam fundamentadas em Isaac, não estavam fundamentadas em Jacó, mas estavam fundamentadas em um outro filho, que ao contrário de Isaac, que ao contrário de Jacó, nunca conheceu pecado. Isso não significa, obviamente, que a família de Jacó sairia ilesa desta dinâmica de pecado e de manipulação. Aliás, se você imagina que é possível pecar sem consequências, deixa eu dizer para você, você está enganado. Ninguém peca sem consequências. Principalmente se esse alguém a respeito de quem estamos falando é um eleito de Deus. Se você for um escolhido de Deus, saiba, Deus não te permitirá pecar em paz. É assim conosco? Foi assim com este homem que agora se torna o personagem principal desta narrativa, um homem chamado Jacó. Gênesis 28 relata o início das consequências do pecado sobre este servo de Deus, este homem que é conhecido como enganador. E ele agora começa uma jornada que será longa, será marcada por um intenso sofrimento, mas também será marcada por uma constante e forte transformação por causa da presença constante do Senhor com ele. Nós vamos ver isso até o final da nossa série, como é que essa jornada de Jacó se transcorre. Mas hoje nós começaremos a ver como a presença do Senhor com Jacó
é capaz de tornar esta jornada de sofrimento uma jornada de transformação. Outra vez o texto começa com um acontecimento que parece muito natural. Isaac envia Jacó a Padã-Arã para tomar esposa entre as filhas do seu tio Labão. Lembre-se, no entanto, você que acompanhou a mensagem pregada no capítulo de número 27, que isso que aqui no começo do capítulo 28 parece apenas uma viagem de negócios, é, na verdade, uma fuga que ganhou verniz de piedade por causa do jeitinho de Rebeca. Ela sabia que Esaú estava para matar o seu filho amado Jacó. E então, lá no versículo de número 46 do capítulo de número 27, ela diz a Isaac: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Veja a Rebeca dando mais um jeitinho. Ela está preocupada com a saúde do filho, ou com a vida do filho que ela tanto ama. Mas ela se apresenta ao seu marido dizendo: o que vai ser de mim se Jacozinho fizer aquilo que Esaú fez? Tomar esposa dentre as filhas de Canaã. É melhor que a gente tome alguma providência para que Jacó não se case fora do povo do pacto, como Esaú o fez. Depois de tudo, eu quero que você perceba isso de início. Rebeca permanece a mesma pessoa tendente ao jeitinho. E não é diferente com Esaú. Você percebeu o que ele faz quando ele descobre que Jacó saiu de casa em direção a Padã-Arã para buscar esposa não dentre as cananitas, mas entre a família da aliança? O texto diz que quando ele descobre que Jacó tinha saído para buscar esposa em Padã-Arã, e o autor, ele reforça isso, sabendo que o seu pai tinha maus olhos para as cananitas, o que Esaú fez? Ele tomou uma das filhas de Ismael, o irmão inimigo de seu pai, como sua esposa. E isso é para definitivamente tirar de nós toda a pena e piedade que eventualmente a gente tenha em relação a Esaú. Esaú não é da semente da aliança. Esaú não está interessado na glória de Deus. Esaú não está interessado em fazer aquilo que o pacto previa, que era que as pessoas se casassem dentro daquele contexto. Pelo contrário, ele está interessado em se autoafirmar, mesmo diante das preferências da sua própria família. O início do capítulo 28 de Gênesis, portanto, nos mostra que a dinâmica de pecado permanecia presente na família de Isaac. Mas há duas coisas que nos chamam a atenção neste início, além dessa informação de que a dinâmica de pecado permanecia ali. A primeira dessas coisas é o lugar para onde Jacó vai. Padã-Arã era uma região que estava fora dos limites da terra prometida. A terra que, segundo a bênção proferida por seu pai e segundo a promessa do Senhor, Jacó haveria de herdar. Olha o que está acontecendo aqui. Jacó acabou de receber a bênção do Senhor, dizendo: você vai herdar esta terra. Mas agora ele começa uma caminhada na direção contrária. Jacó está fazendo o caminho contrário daquele que Abraão fez e está deixando os limites da terra prometida. E lembre-se, ele está fazendo isso jurado de morte pelo seu irmão. No primeiro momento em que ele botar os pés de novo de volta nesta terra, Esaú atentará contra a sua vida. Para um leitor que está lendo este texto, o livro de Gênesis inteiro,
e vem vendo e acompanhando as promessas a respeito de uma terra prometida, a pergunta que imediatamente surge na mente é: será que esse negócio vai dar certo? Será que de fato Jacó herdará a terra que lhe foi prometida pela bênção de Deus e pela bênção recebida do seu pai? Porque a cena que está sendo pintada aqui é de Jacó caminhando de maneira contrária ao cumprimento da promessa. Mas há uma segunda coisa que nos chama a atenção no início desta passagem. É a maneira como Jacó vai em direção a Padã-Arã. Se você está lendo o livro de Gênesis, você sabe que não é a primeira vez que esse movimento de buscar esposa em Padã-Arã acontece no livro de Gênesis. Rebeca foi trazida de lá para se tornar esposa de Isaac. Agora, dá uma olhadinha no capítulo 24 de Gênesis, versículo de número 10, que é o versículo que descreve os preparativos da viagem do servo de Abraão. E o texto diz, Gênesis 24, 10, o servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Há duas coisas muito interessantes aqui. A primeira é que não foi Isaac quem empreendeu a viagem para buscar a sua esposa. Isaac permaneceu no conforto da casa de seu pai, no conforto da cozinha de sua mãe, enquanto os servos de Abraão foram buscar esposa para ele em Padã-Arã. E o segundo detalhe é que esses servos partem aparentemente em caravana, o texto fala em 10 camelos, levando bens que lhes serviriam tanto de segurança e de sustento durante a viagem, quanto de dote, quando eles encontrassem a tal esposa para trazer de volta para o filho de Abraão. Em Gênesis 24, é assim, repleto de bens e acompanhado que os servos de Abraão saem em direção a Padã-Arã. Em Gênesis 28, Jacó vai sozinho. Ele vai completamente desacompanhado. E ele vai totalmente sem recursos. A imagem que o versículo 11 constrói é uma imagem dramática. Irmãos, Jacó, que tinha acabado de receber a bênção do seu pai, é visto dormindo ao relento, tendo uma pedra por travesseiro. Você consegue visualizar e criar essa imagem em sua mente? O homem a quem o pai tinha dito, tudo que eu tenho é seu, você é, a partir de agora, o filho da promessa. Agora está dormindo ao relento, tendo uma pedra por travesseiro. Não é à toa que a segunda parte do texto se passa à noite. Há uma expressão aí no versículo 10, que é uma expressão fabulosa. O texto diz no versículo número 10, Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Versículo 11, aliás. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite. E preste atenção nessa expressão. E atente-se para o sentido literário dela. Porque o sol já havia se posto. Esta não é uma expressão que fala apenas de um momento do dia, daquele dia. Essa é uma expressão que faz alusão à situação espiritual de Jacó. A noite o tinha alcançado. E do ponto de vista espiritual, o dia não nascerá para esse servo de Deus até Gênesis capítulo 32,
quando retornando do exílio para o qual ele está indo agora, ele terá um segundo encontro com Deus no vale de Jaboque. Até lá, Gênesis 28, 29, 30 e 31 narram a escuridão que Jacó teve de experimentar, mesmo sendo filho da promessa, em virtude das consequências do seu pecado. Ninguém peca sem consequências. Sobretudo, se for um filho de Deus. Se você for um filho de Deus, Deus não permitirá que você peque em paz. Mas a continuidade do relato mostra que mesmo durante a noite, Deus age. Deus está ativo. E o texto diz que ele dá a Jacó um sonho revelador, a respeito do qual nós temos 3 informações. A primeira informação é que Jacó sonha, versículo 12, com uma escada posta na terra. Eu não sei se você já viu os desenhos que a gente costumava dar para as crianças pintarem do sonho de Jacó antigamente. Se você se lembra desses desenhos, você vai se lembrar que era um negócio absolutamente sem qualquer verossimilhança. Ou seja, era como se uma escada dessas que a gente conhece, que tem ali atrás, que sobe lá para os nossos andares, primeiro ou segundo, tivesse aparecido do nada para lugar nenhum no sonho de Jacó. Irmãos, provavelmente, Jacó sonhou com um zigurate. O que é um zigurate? Um daqueles templos mesopotâmicos antigos que tinham escadas nos seus 4 lados e que levavam para o topo onde as cerimônias religiosas aconteciam. Esse zigurate possível com o qual Jacó sonhou, essa escada que é destacada aqui, se destacava pela altura. Qual era a altura dessa escada? Ela alcançava os céus. Ela ligava, portanto, a terra e o céu. A segunda informação que o texto nos dá sobre o sonho de Jacó é que os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. É muito comum nós chamarmos essa escada de escada de Jacó. Mas esse é um nome meio inapropriado. Essa é meio inapropriado. Porque não foi Jacó quem construiu essa escada. Ele, na verdade, apenas a viu por ocasião do sonho, mas ela estava posta, ela estava colocada sobre a terra. E não foi nem Jacó que andou pela escada. Quem andava, quem transitava pela escada, descendo e subindo, eram os anjos de Deus, que são ministros dele, através de quem a graça do Senhor nos alcança no mundo no qual nós vivemos. Então, o texto nos diz que havia uma escada, possivelmente um grande zigurate que atingia os céus, e o texto diz que os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Eu sei que você está morrendo de curiosidade para saber se eles tinham alguma coisa na mão, se eles estavam trazendo alguma coisa, eu não sei. O texto só diz que eles subiam e desciam por essa escada. E em terceiro lugar, o texto diz no versículo 13 que o Senhor estava perto de Jacó. Eu sei que a nossa tentação é dizer, Deus desceu pela escada também, e então veio ter com Jacó. É possível, mas não é o que o texto diz. O que o texto diz é simplesmente que havia escada, que os anjos subiam e desciam sobre ela, e que então Deus se aproximou de Jacó. E para entender o que está acontecendo aqui, é preciso que você se lembre que essa não é a primeira vez
que uma escada para o céu aparece no livro de Gênesis. O pano de fundo de Gênesis 28 é seguramente Gênesis 11, que narra os homens se reunindo para construir uma escada, uma torre, que atingisse o céu e que tornasse célebre o nome deles. Eu estou me referindo à Torre de Babel, que significa a palavra Babel, portão de Deus. Esse é o significado dessa expressão. E atenção a isso. Esse evento de Babel era muito provavelmente a maior expressão da tentativa humana de conquistar a bênção divina que Jacó conhecia. Ele ouviu essa história ser contada certamente muitas vezes pelos seus pais, de uma ocasião em que os homens tentaram construir de baixo para cima um caminho que os levasse ao céu e os fizesse conquistar o favor divino. E Jacó não conhecia apenas este episódio, ele conhecia também o fracasso dele. Ele sabia que quando os homens tentaram construir o portão de Deus, o que eles construíram, na verdade, foi a casa da confusão. Esse foi o resultado deste ato humano de tentar conquistar o favor divino. E certamente, irmãos, a semelhança com a história de Jacó não é mera coincidência. Jacó estava começando a experimentar a confusão que ele tinha criado por tentar conquistar a bênção que Deus disse que daria para ele, de um jeito que não era o jeito como Deus havia determinado. E nesse momento crítico, eu quero que você perceba isso, nesse momento crítico, Deus lhe mostra uma escada que liga o céu e a terra, que não é construída pelos homens, mas é construída por ele, pela qual transitam não os homens, mas os anjos que são portadores da bênção de Deus. Com que finalidade? Ora, para que Jacó percebesse com clareza que a bênção de Deus é doada graciosamente. Ou para que Jacó tivesse a convicção de que ninguém, absolutamente ninguém, pode barganhar com Deus, de modo a ser abençoado por ele, por causa daquilo que ele faz. E como se não bastasse, Deus reafirma a promessa a Jacó, enfatizando a sua presença com ele. Veja os versículos 13 a 15. Quando Deus aparece para Jacó no seu sonho, perto dele, essa expressão não está aí por acaso, Deus se aproximou dele. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Jacó estava saindo da terra prometida. Ele ainda estava dentro dos limites dela. E Deus disse: fique tranquilo, Jacó. Você está saindo. Você tem uma jornada na qual algo precisa acontecer com você. Mas essa terra na qual você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. E ele continua: a sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eu quero que você preste atenção no que Deus diz agora. Ele diz: eis que eu estou com você
e o guardarei por onde quer que você for. Jacó, você está saindo da terra. Você tem que colher muita coisa de escuridão por causa do seu pecado. As consequências dele virão sobre você. Mas Jacó, você não estará sozinho. Eu estou com você. E o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra. Por quê, Jacó? Porque eu não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Irmãos, que promessas benditas. E eu quero garantir que você entenda que elas extrapolam em muito a pessoa que está a recebendo nessa ocasião. Para Jacó, essas promessas significam que Deus estaria com ele durante todos os dias de escuridão pelos quais ele haveria de passar. Ele não escaparia de enfrentar as consequências do seu pecado. Elas precisariam vir, mas ele não as enfrentaria sozinho. E atenção, ele poderia enfrentá-las na certeza de que a bênção jamais lhe seria tirada. Ela estava garantida. Acontecesse o que acontecer, Deus estaria com ele. E no final, a bênção estava garantida. Mas as promessas de Deus não incluíam apenas Jacó. O que Deus estava fazendo em Betel era nada mais, nada menos do que a reversão de Babel. Olha para o versículo 14. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que Deus está dizendo aqui. Aquilo que a humanidade havia tentado fazer em Babel, sem sucesso, que era promover a paz da humanidade com Deus e promover a unidade entre os homens, Deus haveria de fazer através de Jacó, o enganador. Ele ainda tinha muitos passos a dar antes que isso acontecesse. As consequências do seu pecado não deixariam de existir em um passe de mágica, porque ele era um escolhido. Mas Deus trabalharia em Jacó. E Deus usaria Jacó, o enganador, como instrumento para reverter a confusão causada pela tentativa humana de salvar a si mesmo. E talvez você esteja se perguntando, como? Bem, construindo a comunidade dos povos que a uma só voz rende glórias a Deus por intermédio do descendente de Jacó. Aquilo que Babel tentou fazer, construir a paz do homem com Deus e a paz entre os homens. Deus está construindo através do descendente de Jacó. E a expressão temporal e imediata disso se chama igreja. Quando nós, a uma só voz, juntos, reunidos em um lugar, ao contrário do que aconteceu em Babel, quando os homens foram espalhados por todos os lugares por meio de uma diversidade de vozes e de línguas, nós nos ajuntamos para celebrar o descendente de Jacó. Talvez esteja se perguntando, pastor, o quanto Jacó entendeu disso? É absolutamente difícil saber o quanto ele entendeu. Mas que ele entendeu alguma coisa está claro em duas coisas que ele faz ao final desta passagem. Primeiro, nas suas palavras.
O texto diz que ao despertar desse sono, ou desse sonho que Deus o havia dado, ele declarou: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E presta atenção nessa expressão agora, ela é importante para um homem como Jacó. Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. Ele chama esse lugar de Betel. Aquilo que os homens tentaram construir por sua própria força. Na verdade, Deus me mostrou neste lugar que Ele está construindo por sua graça e por sua misericórdia. Então, Jacó mostra que entendeu alguma coisa pelas suas palavras. Mas ele mostra que entendeu por meio da sua decisão. Olha o que dizem os versos finais do texto. A partir do versículo 18 até o versículo 22, o texto diz: na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como uma coluna. O que Jacó está fazendo aqui? Ele está construindo um altar, onde ele pretende adorar o Senhor. E o texto continua: sobre o topo dessa pedra ele derramou azeite, e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Aqui é importante abrir um parêntese. Algumas pessoas acham que o que Jacó está fazendo aqui é uma tentativa de barganha. Ele é o mesmo Jacó de antes, que está aqui duvidando se Deus vai cumprir esse negócio mesmo, e dizendo: olha, se ele por acaso cumprir, então eu servirei ao Senhor. Mas também é possível entender, e eu acho que é melhor entender assim, como o início de uma transformação na vida deste homem. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, não é uma dúvida, mas é uma expressão baseada na promessa que Deus havia feito. Se ele fizer isso, como ele prometeu que vai fazer, se ele me conduzir de volta, como a promessa dele acabou de ser feita, diz Jacó, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E você não pode passar com os olhos de largo pela maneira como essa passagem termina. E ela termina com Jacó dizendo assim: e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Jacó adorou o Senhor, Jacó se comprometeu com o Senhor fazendo um voto de obediência, selado pelo compromisso de devolver ao Senhor a 10ª de tudo aquilo com o que Deus o abençoasse. Irmãos, o que está acontecendo aqui é algo absolutamente fantástico. Por quê, pastor? Porque Jacó, até aqui, é um homem reconhecido pelo seu egoísmo. Jacó é um homem daqueles que pensam exclusivamente em si mesmos e estão dispostos a fazer o que é necessário para encontrar ou alcançar tudo aquilo que ele deseja. Jacó era, por natureza, um tomador, não um doador. Jacó era alguém que pensava que a felicidade se resumia a obter e não em entregar. A ambição de Jacó, o sonho de Jacó, era vencer por conta própria, sem depender de Deus.
Essa era a grande ambição deste homem. E o que ele está fazendo aqui? Ele está declarando a sua disposição de entregar. E você precisa se lembrar disso. Nós estamos antes do Sinai. Não existe lei estabelecida para o dízimo aqui ainda. A lei vai ser estabelecida no Sinai, quando os descendentes de Jacó, membros do povo de Israel, estarão agora sobre a obrigação legal de fazer isso. Não é o caso de Jacó. Jacó está seguindo um costume que ainda não foi estabelecido como lei em Israel. Mas ele está declarando a sua disposição de entregar. E isso não era natural para ele. Alguma coisa aconteceu com esse homem. E esse é o tipo de coisa que um encontro com Deus costuma fazer com as pessoas. Do mesmo jeito que ninguém peca sem consequências, eu poderia dizer, caminhando para o final da mensagem dessa noite, que ninguém se encontra com Deus sem consequências. Ninguém se encontra com Deus e permanece como está. Se você diz, eu já me encontrei com Deus e isso não mudou absolutamente nada na sua vida, me desculpe, você ainda não se encontrou com Ele. Porque o dia que alguém se encontra com Deus, a vida dele muda de cabeça para baixo. Eu não estou dizendo com isso que uma perfeição instantânea se nos acomete. Nós vamos continuar lendo Gênesis 29, Gênesis 30, Gênesis 31. Vocês vão ver, tem resquícios do velho Jacó daqui para frente. Mas Jacó não é mais o mesmo. Uma transformação substancial aconteceu com ele quando ele contemplou a escada de Deus. Ao final dessa mensagem, eu gostaria de falar basicamente a dois grupos de pessoas que me ouvem nesta ocasião. Em primeiro lugar, eu quero falar com você que está distante de Deus e que nunca se encontrou com Ele. Vale para você que está me ouvindo aqui nessa noite, para você que está me ouvindo pela internet, que nem acredita que Deus existe. Vale para você que é bem religioso e que está tentando construir a sua escada para chegar até Deus através da sua própria religiosidade. Vale para os dois grupos. Eu gostaria que você soubesse nessa noite que a escada com a qual Jacó sonhou veio. E por meio dela, você pode ter um encontro transformador com o Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. E veja esse pequeno relato da vida de Jesus de Nazaré, feito por um dos seus discípulos, chamado João. João capítulo 1, a partir do versículo 43. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu, venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. E Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira.
E então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Natanael, você está dizendo que eu sou o Salvador, que eu sou o Filho de Deus, só porque eu disse a você o que você estava fazendo antes de você chegar aqui? E veja como é que termina o texto. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a escada. Subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A referência ao sonho de Jacó em Betel é claríssima. O que Jesus está dizendo? O que ele está dizendo é: eu sou a escada para o céu. Eu sou o único caminho para Deus. A fé em Jesus Cristo é o único meio pelo qual a amizade entre Deus e os homens pode ser refeita e a unidade verdadeira entre os homens pode ser restabelecida. Eu não sei onde você está procurando o sentido e significado para a sua vida. O que eu sei, porque a palavra de Deus diz, é que apenas é possível encontrar sentido e significado para a vida quando você aprender a encontrar, quando você encontrar-se com Deus por meio de Jesus Cristo. Por uma razão muito simples. Porque é através da morte e da ressurreição de Jesus que a graça de Deus recai sobre criaturas sujas e desonestas, como Jacó, como eu e como você. Criando aquilo que só Deus pode criar. Uma comunidade de povos, chamada igreja, onde pouco a pouco o esforço de Babel é revertido. Então, se você está me ouvindo nessa noite e ainda não se encontrou com Deus, pode ser hoje. Hoje pode ser o dia para você. Aproxime-se da escada que traz Deus à sua companhia. Arrependa-se dos seus pecados de uma vez por todas e creia no sacrifício de Jesus Cristo. E depois vem fazer parte desse povo. Essa comunidade de povos que está aprendendo a viver como Deus deseja que vivamos. Mas eu não quero falar só com você que ainda não teve um encontro com Jesus. Eu quero falar com você que já teve um encontro com Deus, mas que está se sentindo desencorajado porque está vivendo dias de escuridão. Talvez dias de escuridão que são consequência do seu próprio pecado. Talvez você esteja colhendo as consequências do seu próprio pecado. Ou então, dias de escuridão por causa das consequências do pecado de outros. Nós vivemos em um mundo onde o pecado está presente. E o que eu quero dizer a você é algo muito simples nessa noite. Talvez você esteja escondendo o seu pecado pelo medo de enfrentar as suas consequências. Você o conhece, mas talvez você esteja morrendo de medo daquilo que pode vir, se eventualmente você disser: foi isso que eu fiz. É desse jeito que eu tenho vivido. Ou então, talvez, você esteja pensando em desistir de caminhar com o povo de Deus porque você está sendo afetado pelo pecado que está presente nele.
O que eu quero dizer a você é o seguinte. Sabe esse texto que a gente acabou de ler agora? Gênesis 28? Ele foi escrito para o povo de Israel, que estava saindo do Egito em direção à terra prometida, para servir de fonte de encorajamento. A mensagem central deste relato é aquilo que Deus disse ao pai deles, Jacó, de quem eles herdaram o nome, Israel. Afinal de contas, Jacó terá o seu nome mudado nessa jornada de transformação. E o povo herdará o nome deste pai, que ouviu do Senhor as seguintes palavras: em um momento crítico, quando caminhava para as trevas consequentes do seu pecado. Eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Isso valia para Jacó, isso valia para Israel, isso vale para nós. Eles caminhariam pelo deserto, eles enfrentariam dificuldades, ora dificuldades vindas do pecado dos outros, ora dificuldades vindas e herdadas do seu próprio pecado, mas eles herdariam a terra. Por que eles herdariam a terra? Porque Deus lhes prometeu: eu estarei com vocês por todos os lugares por onde vocês precisarem andar, quer seja dia, quer seja noite. Não permita que o medo das consequências te impeça de confessar o seu pecado e de abandonar. Não permita. Deus estará com você pelo vale escuro. Deus andará com você pelo vale escuro. Eu não estou dizendo que não vai doer. Eu não estou dizendo que dias difíceis não poderão vir se você resolver confessar de verdade o seu pecado. Mas o que a palavra de Deus promete é que aquilo que Deus prometeu, que é a salvação, você nunca haverá de perder. Nunca haverá de perder. Porque Deus caminhará por esse caminho escuro com você, como fez com Jacó, e usará até as consequências do seu próprio pecado para forjar em você o caráter de um filho escolhido por Ele. Não permita que o medo das consequências te impeça de confessar o seu pecado e abandoná-lo. Não permita que a percepção de que o povo de Deus é pecador desestimule você. Deus nunca abandonou o seu povo. De deserto em deserto. De exílio em exílio. Esse é o exílio de Jacó, para onde ele está indo. Os primeiros leitores desse texto estavam saindo do exílio deles, do Egito, 400 anos. Que se você conhece a história, sabe, não foi o último. Outros pecados foram cometidos. Outros exílios foram enfrentados. Mas de deserto em deserto, de exílio em exílio, Deus está transformando o seu povo. Deus está revertendo o mal de Babel e criando essa comunidade que se chama pelo seu nome. Eu não sei se você sabe, mas um dia esse mundo inteiro vai mudar de nome. Talvez um dia ele se chame Betel de novo. Casa de Deus.
É para lá que nós caminhamos. Para o momento em que esse mundo será restaurado. E nós viveremos para sempre com o Senhor. O mais importante é chegar lá. Não é se livrar das consequências e dos desconfortos causados pelo pecado aqui. E às vezes, para chegar lá do jeito, quer dizer, às vezes não sempre, para chegar lá do jeito que Deus quer que cheguemos, é preciso confessar os nossos pecados, enfrentar as consequências dele e ver aquilo que Deus fará em nós e através de nós a partir disso. Vamos orar? Deus, obrigado porque a escada está disponível. Porque o Senhor um dia desceu de fato. E o Senhor fez aquilo que nenhum de nós podia fazer, para que nós tivéssemos uma relação contigo e para que a unidade verdadeira entre os homens pudesse ser estabelecida. Ela ainda é imperfeita. Como a nossa salvação ainda não está completa do lado de cá da eternidade. Mas nós queremos agradecer pelo encorajamento desta noite, pela certeza de que a escada existe, de que tu vens até nós, e de que vindo até nós, tu podes nos levar a ti, por meio do teu Filho Jesus Cristo. Nós reconhecemos a nossa necessidade do Senhor. Nós confessamos diante de ti o nosso pecado, e nós te pedimos, ó Deus, usa a nossa trajetória nesse mundo, marcada muitas vezes por consequências de erros que nós mesmos cometemos, para nos levar à perfeição em Cristo Jesus. Nós carecemos de ti, nós precisamos da tua ajuda, para que a nossa salvação seja vista de maneira cada vez mais patente na nossa vida, enquanto nós caminhamos do lado de cá da eternidade. Até aquele dia em que nós estaremos para sempre na casa de Deus. Louvado, adorado seja o teu nome, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.